Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Nós temos clamado por discernimento e sabedoria. Na verdade, tinha que ser assim o tempo todo, né? Mas aí, durante esses dias agora, as vigílias, 2 vigílias foram feitas pedindo a Deus que nos dê discernimento, sabedoria e conhecimento. Nós vamos ter a vigília dirigida pela UPH na terça-feira agora. Novamente estaremos aqui orando, pedindo que Deus dê discernimento à igreja, dê sabedoria aos crentes. A nossa conclamação de jejum na sexta-feira agora, última sexta-feira do mês, toda a última sexta-feira, a última sexta-feira foi também, Deus nos dê discernimento, porque é o desejo que nós temos de olharmos para a vida segundo a ótica do Senhor. Eu creio que um conceito bom para discernimento é olhar pela janela que Deus olha, né? Ter o discernimento é olhar segundo a ótica do Senhor. Então, o Senhor vive em nós. Eu já entreguei o meu coração a Ele, nós já entregamos o coração a Ele. Então, Ele vai nos orientar através da palavra, da ação do Espírito Santo, que nos converteu a Cristo Jesus, que nos convence a respeito da palavra, que nos converte uns aos outros como filhos de Deus, para que a nossa postura como igreja diante da sociedade deixe um bom testemunho. Mostre quem é Jesus através das nossas ações, principalmente nesses dias, irmãos. Alguém me perguntou essa semana, pastor, e a vinda de Jesus? Irmãos, eu estou na mesma expectativa do apóstolo Paulo. Vai ser amanhã, vai ser breve. Apóstolo Paulo, já naquele tempo, já vivia assim. Ele dizia, né? Os mortos ressuscitarão e nós, os vivos. Essa deve ser expectativa sua e minha. Viva como se Jesus fosse voltar daqui a pouco, porque Ele vai voltar. Os sinais estão aí, cada vez mais claros, nos apontando a vinda de Cristo Jesus. E aí, então, a igreja tem que cumprir o seu papel, conhecendo a palavra e vivendo com coragem, com ousadia, os princípios do reino, apontando para a vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 30, o próprio Senhor Jesus, profeticamente, né, ensina ali dizendo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto. Cidade grande, o pastor João Paulo tem pregado na carta de 1 Coríntios, assim, de uma forma sistemática, né? Eu tenho pregado de vez em quando, como vou fazer hoje. Então, nós temos todo aquele pano de fundo, a grande cidade, o politeísmo, a corrupção que havia, tanto no governo humano ali, que estava à frente e no poder que imperava diante do mundo, que era Roma, como também no meio religioso. O apóstolo Paulo viu ali a chance, a oportunidade de plantar o evangelho. Você pode acompanhar isso no pano de fundo, que está em Atos 18, versículos 1 a 22, e também conforme Atos 19, 1. Porque ele fundou uma igreja ali. Depois de 1 ano e meio, saiu, e aí nós vamos encontrar Apolo conduzindo a igreja. Então, alguns anos depois, por volta de 55 depois de Cristo, ele escreve as cartas. Já militamos nisso aqui, não é? Já estudamos, não cabe agora por causa do nosso tempo. Alguns dizem que ele escreveu 4 cartas, outros dizem que foi 3 cartas, mas o Espírito Santo colocou essas 2 cartas no cânon, que é o que nos interessa. Essas cartas foram escritas quando Paulo estava em Éfeso, durante a sua 3ª viagem missionária, porque chegou a ele algumas notícias. Então, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, mas vamos focar aqui na primeira carta, é uma carta de aconselhamento, porque ele ouviu falar de problemas, e problemas sérios com relação àquela igreja. E dentre esses problemas estavam as questões de relacionamento. Irmãos que não estavam vivendo de acordo com aquilo que poderia ser testemunhado como uma igreja cristã. Isso prejudicava o testemunho. Então, o que nós temos aqui do apóstolo Paulo é a intenção de chamar a intenção de chamar a atenção dos membros daquela igreja que ele havia plantado, para que tivesse uma participação sadia diante da sociedade. E um dos sinais que deveria ser mostrado
estava dentro da igreja, num momento de intimidade com a mesa do Senhor, deveriam participar de uma forma sadia da mesa. Então, nas cartas, nós já vimos que o capítulo 15 é uma bandeira extraordinária sobre a ressurreição, mas ele trata dos assuntos sem deixar de ensinar doutrina, mas num aspecto prático. O apóstolo trata dos problemas, ensina a doutrina e chama para a praticidade. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 e 21, quando ele está tratando especificamente da ceia. Ele escreve ali: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que acontecia aqui? Segundo os historiadores, nos tempos apostólicos, aí a gente vai até o ano 100 e tal, havia a festa do amor, a festa ágape, que era uma celebração. A igreja se reunia, sabe, nós temos as orientações, né, da palavra, e aí vamos inventando coisas. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Temos a palavra. O que é que a palavra nos ensina? Isto aqui. E aí, no passado, o judeu foi colocando coisa, Jesus vai chamar a atenção. Olha, algumas coisas aí são tradição de homens. O apóstolo Paulo também vai fazer chamada com relação a isso. Então, no contexto da ceia, como agora aqui, temos a ceia que vai ser servida. Então, antes da ceia, nós estaríamos ali, no nosso salão, no estacionamento, cheio de mesa, comendo e bebendo, né? Era a festa do amor, era um momento de confraternização. A ideia até que era boa. E depois o pessoal vinha para o momento espiritual da Santa Ceia, mas o que acontecia é que havia acepção de pessoas. Havia ali a tensão entre aqueles que tinham de mais e aqueles que tinham de menos. O apóstolo Paulo diz: alguns não têm o que comer, enquanto outros estão se empanturrando. Ele chega a dizer de embriaguez. E então o apóstolo Paulo concluiu que aquilo tirava a essência da Santa Ceia. As pessoas marchavam para o momento da Santa Ceia, alguns com mágoa no coração, com rancor: fiquei para trás, fiquei sem comer. Alguns, sabe quem é essa pessoa que está do meu lado, não deveria estar aqui. Havia na igreja divisões, dissensões, havia pecado que estava sendo suportado sem disciplina no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo está preocupado com isso, e ele então ensina, não é só esses 2 versículos, você tem todo o contexto, vamos usar daqui a pouco, no momento da distribuição da Santa Ceia, volte depois e estude direito, mas em função do nosso objetivo de hoje de manhã, vamos meditar nesse texto, tirando algumas lições para vivermos um bom testemunho. E o tempo que eu estiver ministrando, o enfoque é a Santa Ceia, mas vamos alargar para que isso esteja em todas as áreas da nossa vida. Então, clamando por discernimento. Hoje é um ponto só, é uma argumentação só. O discernimento vem do autoexame sincero. Não feche a sua Bíblia, deixe aí aberta em 1 Coríntios 11, 28 e 29, os outros textos que nós temos aí. Porque o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele estava com Sóstenes, e que colabora com ele na escrita, na remessa da carta, e ele, então, está falando com a igreja como um pastor fundador. Quem foi o pastor fundador da nossa igreja, gente? Delacy Warlow. Aprendi a falar o sobrenome do pastor Otoniel. Nosso irmão Delacy Warlow. Lógico, já falecido, de saudosa memória. Mas vamos dizer que o pastor ainda estivesse vivo em algum momento, em algum lugar, e aí então escrevesse uma carta aqui para a igreja. É nesse sentido. O pastor ama a igreja, o pastor Paulo amava a igreja de Corinto, e ele escreve como um pastor que ama, e quem ama bate muitas vezes, disciplina, usa linguagem pesada para chamar de volta à razão os filhos queridos. Veja como é que ele começa esta carta, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que o apóstolo Paulo faz aqui é lembrar aos coríntios que eles eram pessoas convertidas. Eles foram alcançados por Jesus através do evangelho que ele, Paulo, levou por orientação do Espírito Santo.
E uma das ações que o Espírito Santo vai promover na vida do convertido é o processo da santificação. A conversão, ato único. Você não fica se convertendo o tempo todo. Então, ele está lembrando aqui, vocês converteram, e é lógico, a igreja tinha outras pessoas que foram ganhas por aqueles que ele evangelizou, que ele discipulou durante 1 ano e meio. Então, eles tinham o desafio, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de se examinarem para ver se estavam ou não vivendo uma vida testemunhável de santificação. E a conclusão inevitável de um autoexame sincero, que o apóstolo Paulo coloca aqui, era que não pudesse haver mais comportamentos mundanos, carnais, que fossem cultivados. O pecador, porque é pecador, ele pode pecar por uma fraqueza, mas ele tem o recurso de se arrepender. O que se observava naquela igreja ali era uma desobediência àquilo que haviam aprendido da palavra de Deus. E eles tinham as cartas do apóstolo, mas tiveram o trabalho do apóstolo e havia todo o ensino. A igreja era composta de judeus e não judeus, e alguns judeus já estavam sendo trabalhados há algum tempo na sua mente com a palavra que era o Velho Testamento. E agora o que o apóstolo fazia era fazer uma conexão da promessa do Velho Testamento a respeito de um Messias que viria para transformar a vida dos convertidos e levá-los ao arrependimento. Então, esse autoexame sincero precisaria levar ao arrependimento, ao rompimento com o pecado. Ele já alertara sobre isso um pouquinho antes, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Este é o desafio do apóstolo Paulo à igreja. Comendo e bebendo em tanta confusão, mas vamos cumprir um ritual, a Santa Ceia do Senhor. E ele diz, para lá, alto lá, vocês precisam se examinar. Ele escreve aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O homem aí é o termo generalizado para homem e mulher, já entendemos isso. Não precisamos mexer nisso, porque nós já entendemos isso. Desde Gênesis é tratado assim, o mundo todo trata assim. Então, nós somos chamados ao discernimento. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, sim, é preciso que haja um exame profundo, e esse desafio, através do apóstolo Paulo, era levar os crentes da igreja de Corinto a se examinarem diante da ceia, mas não somente no momento da Santa Ceia. Esse é um exame diário, é o trabalho da ação do Espírito Santo na vida do crente, para que discirna o ato de comer o pão e beber o cálice, crendo no que Jesus Cristo fez por suas vidas. É isso que ele está dizendo aos crentes da igreja de Corinto. Examine-se. Esse autoexame é um mergulho dentro de si para avaliar a vida espiritual e colocá-la diante do Senhor, para entender que Jesus Cristo morreu de fato, de verdade, Deus e homem. Ele não simulou a morte, ele estava dizendo, coloque-se diante do sacrifício, veja a carne dilacerada do nosso Salvador, veja o sangue derramado do nosso Salvador, discirna que tudo isso foi para salvar vocês e a mim, o apóstolo Paulo dizendo, estamos inferindo aqui, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar de nós mesmos. Então, quando vocês estão participando da ceia, creiam que estão comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus, creiam na revelação do Espírito Santo que os levou à conversão, a crer em Jesus como Salvador. Porque quando o crente se alimenta espiritualmente em Cristo Jesus, o Salvador faz parte da sua vida. Não vou citar o texto, mas o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, depois vai surgir o desvio doutrinário,
que leva alguns a entenderem que o pão se transforma em carne e o cálice se transforma em sangue, mas o apóstolo Paulo está deixando claro aqui que o discernimento que o homem e a mulher têm é entender que nós estamos aqui participando com os símbolos do sacrifício de Jesus, e esse sacrifício de Jesus nos torna de inimigos da cruz em filhos de Deus. Ele está dizendo àquela igreja: vocês recebem o poder que emana de Deus, poder que transforma pecadores em filhos de Deus, poder que transforma pessoas que antes amavam e cultivavam o pecado em pessoas que agora querem crescer ou que deveriam querer crescer na sua vida de santificação, buscando conhecer e praticar e obedecer à vontade de Deus. E esse poder que vem do Senhor é que torna cada crente da igreja do Senhor Jesus uma testemunha viva diante da humanidade, não importam as circunstâncias. Lá em João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, nós podemos ler: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra que ele está trazendo naquele momento trabalha na mente daqueles cristãos o que eles tinham recebido do Evangelho. Vocês não podem mais participar de uma forma frívola, não podem mais participar sem discernimento, porque não tem discernimento a mente natural. Vocês agora têm a mente de Cristo, então examine-se, e assim então participe da ceia. E então ele continua dizendo, vamos seguir com o versículo, porque o desafio aos nossos irmãos do passado tem essa advertência séria. Veja aí, o versículo 29, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, no versículo 28, o apóstolo Paulo orientou um autoexame, cujo resultado deveria ser participar da Santa Ceia, comer o pão, beber o cálice, com a consciência abençoada. Mas no versículo seguinte, ele adverte aos coríntios que se eles fossem em frente, sem ouvir essa orientação, sem de fato proceder espiritualmente a esse quebrantamento diante de Deus, eles estariam sendo hipócritas e trariam juízo sobre si e não bênção. Essa é uma palavra que choca. Eu imagino quem é que está à frente da igreja de Corinto lendo essa carta, e no momento que ele chega aqui, alguns, quem sabe, balançando a cabeça negativamente, dizendo: mas não pode ser assim, não pode ser tão radical. Nós não podemos pensar desse jeito, porque se for pensar assim, ninguém pode participar da ceia. As elucubrações, as racionalizações, tudo aquilo que vai surgindo da mente natural para tentar perverter o sentido profundo da palavra de Deus. É isso que ele está chamando a atenção. Se assim o fizerem, ao invés de bênção, vocês vão colher juízo sobre vocês. Veja o que ele diz no versículo anterior, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas esse tipo de sermão, esse tipo de carta incomoda. Já havia na época as heresias. Os apóstolos estão preocupados com isso. Tinha aqueles que diziam que Jesus, na verdade, era uma aparência, era um tipo de uma fumaça. Tinha outros que diziam que Jesus não era Deus. Isso estava entrando nas igrejas, e a intenção do apóstolo é chamar a intenção, novamente, as duas palavras parecidas, a intenção do apóstolo é chamar a atenção daqueles crentes para que fossem sinceros diante do Deus verdadeiro. E eu vou bater a tecla novamente aqui como pastor da igreja. A igreja precisa viver hoje o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Queremos ter discernimento, queremos ter sabedoria, devemos temer ao Senhor. Ele está aqui. Você não pode vê-lo. Mas porque não pode ver, então a igreja de Corinto estava exacerbada nos seus dons espirituais, ela se destacava como aquela que tinha muitos ministérios, mas pro forma, para outro ver.
As duas cartas chamam a atenção sobre isso. Havia uma falta de discernimento, não somente no momento da ceia, mas isso reverberava por outras áreas da vida, se espalhava, estava conectada com outras atitudes. Aí, as dissensões, as divisões, o compactar com o pecado, uma vida espiritual frívola, superficial. Algo que é parecido hoje com o evangelho social. Liam, conheciam, mas não colocavam em prática. Ele chama a atenção para isso. É necessário que a gente busque a bênção do Senhor, entendendo que se isso não for feito de uma forma sincera, teremos o juízo do Senhor sobre nós. E o apóstolo Paulo aperta um pouquinho mais, porque ele quer insistir, deixar bem claro que as consequências da falta de uma vida espiritual sadia leva à hipocrisia religiosa, que por sua vez vai levar à frieza espiritual. E as consequências disto é a morte espiritual. Veja o que ele escreve em 1 Coríntios 11:30. Ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aí vem interpretação de tudo quanto é jeito. Não poucos que dormem, vão dizer, aqueles que morreram. Outros diziam, aqueles que literalmente dormem na igreja. Quem sabe como eu, que cai da janela enquanto Paulo pregava e quebra o pescoço e morre, e depois é ressuscitado. Mas o que nós queremos, na essência, aqui entender, o que ele está dizendo à igreja de Corinto é se agir de uma forma hipócrita, sem este autoexame sincero, vão chamar juízo sobre vocês. E aí é que vocês vão entender por que a igreja, mesmo com todo esse movimento, é uma igreja que experimenta fraqueza espiritual por parte da sua membresia. Entre vós há muitos. O apóstolo Paulo não diz alguns, não por parte, ele diz muitos. Então a igreja estava impregnada com um tipo de evangelho falsamente vivido. E essa é a intenção do apóstolo Paulo. E nós queremos inferir isso para nossas vidas no dia de hoje, nesse momento. O apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja. Ele conhecia aqueles crentes que foram pioneiros. Ele recebeu notícia que chega a ele dos discipulados, dos outros convertidos que foram sendo somados. Essas cartas escritas 3 ou 5 anos depois da fundação da igreja. As suas visitas, porque os historiadores dizem que ele visitou aí 3 ou 4 vezes a igreja de Corinto. Tudo isso demonstra o seu zelo espiritual pela vida da igreja. Ele amava aquela igreja. E ele queria ver aquela igreja comprometida com a verdade do cristianismo, que precisava ser alcançada por esse discernimento. As palavras do apóstolo Paulo são duras, cortam, mas querem chamar a vida abundante que Jesus Cristo oferece. Por isso, lá no finalzinho da carta, desse capítulo 11, nós vemos que o apóstolo Paulo não estava querendo deprimir aqueles crentes com as palavras duras. Ele estava chamando-os à vida. Ele estava chamando a cada um daqueles crentes à reação. E ele então escreve em 1 Coríntios 11, 32 e 33. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ele vai dizer, você não pode se julgar. Quem julga é Deus. O outro não pode julgar. Quem julga é Deus. E se você for por esse caminho sincero de comunhão com Deus, você vai experimentar o quebrantamento, a transformação de vida. E você vai passar a ver o seu irmão, querido Coríntio, como alguém que foi alcançado pela graça de Deus, como você foi alcançado. Há ricos e há pobres. Entre os cidadãos do reino de Deus, não existe essa polarização, essa tensão entre ricos e pobres. Todos são irmãos, filhos do mesmo Deus.
que quando se ajuntavam no momento de confraternização, como uma festa do amor, era para testemunhar aquilo que aconteceu desde Atos 2, aquela vida de bênção em que todos compartilhavam o que tinham e não havia necessitados. O que aconteceu com a caminhada do Evangelho é que outros ingredientes foram sendo colocados e o engano começou a se alastrar sobre a igreja, entre a igreja, entre os crentes daquela igreja. E ele está dizendo aqui, olha, o resultado disso é que vocês vão esperar uns pelos outros. Lá pelo ano 300, esse costume da festa do amor foi abolido, segundo os historiadores, porque havia muita confusão. O que ele diz aqui é, sabe quando Deus julga vocês, no autoexame que vocês fazem, então vocês vão chegar à vida de comunhão. E quando se reunirem, vão se reunir para celebrar juntos o sacrifício do Senhor. Irmãos, para clamar por discernimento, procedente desse autoexame sincero, segundo o texto em que nós meditamos, você pode tirar duas lições. Você e eu vou falar com você. Primeiro, autoexame não é autojulgamento, é quebrantamento diante de Deus. Se fosse um autojulgamento, você seria bonzinho com você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O autoexame não é um autojulgamento. Você vai fazer uma introspecção e você vai lidar com os seus pecados e os seus erros. Então, você vai racionalizar. Uma coisa mais ou menos assim, mas eu também briguei, mas o outro, né? Eu peguei essa semana uma matéria sobre perdão. Aliás, nem matéria, era uma coisa que me chamou a atenção, compartilhei com a Elane. Era um link que levava você para um vídeo de uma música de 2 horas. Era só você escutar aquela música que você ia perdoar. Eu fui ver e fiquei tentando entender a lógica. É lógico que é uma doutrina esotérica. E aí eu fui para o compartilhar do lado. Então, a intenção, enquanto eu ouvia a música, as pessoas ficam pensando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. E quando acabar a música, acabou o pensamento, daqui a pouco vai embora e esqueceu tudo. Aí eu fui ver os comentários, tinha uma pessoa dizendo, como é que eu vou perdoar se eu não fiz nada errado? A outra pessoa que fez contra mim. E agora quer que eu perdoe e fica tudo certinho? Eu disse, meu Deus, é uma ferramenta que o mundo oferece. Então não é um autojulgamento, senão você vai se absolver. Você vai minimizar. Você vai racionalizar. Sabe racionalizar? Explicar as coisas. Esse autoexame é nos colocarmos diante do Senhor para que Ele nos julgue. Veja aí 1 Coríntios 11, 31. O apóstolo Paulo diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, você vai se examinar, entendendo que está se expondo totalmente diante de Deus. Não pode esconder, Deus já sabe de tudo, Deus conhece. A pergunta que ele faz para Adão onde está, é para que Adão se localizasse na besteira que ele fez, no pecado e na rebeldia. Quando Jesus perguntava a um doente, a um aleijado, o que é que você quer que eu faça? É para que aquele homem, aquela mulher se localizasse na situação em que estava, admitisse a situação em que estava. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe da sua vida e da minha vida, mas esse autoexame é abrir, é ter a coragem, a ousadia de abrir todas as áreas, as mais escondidas diante do Senhor, e então você admitir que é pecador, confessar pecados e erros, se arrepender de pecados e erros, abandonar pecados e erros, assumir propósitos para caminhar numa nova vida de compromisso com o Senhor. Esses são os frutos dignos de arrependimento. Não só nesse momento aqui, irmãos, alguns estão aí fazendo exame agora, mas nós devemos nos examinar o tempo todo diante do Senhor. Senhor, eu sou pecador, sê propício a mim, Senhor. Somos alcançados pela justificação em Cristo Jesus. Anote aí, e depois ore a oração do salmista, lá no Salmo 32, versículos 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade. Segundo lugar, uma outra lição. Busque bênção e não juízo ao participar da Santa Ceia. Quando você faz esse autoexame sincero, assume o compromisso de cumprir os propósitos que fez com Deus, que perdoa os pecados sinceramente, então você é levado a comer do pão e beber do cálice, justificado diante do Senhor, aprovado pelo Senhor. Pergunta 170 do Catecismo Maior é esta: como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? Depois de ensinar biblicamente que pão é pão, que o cálice é cálice, que Jesus não está nos elementos, mas em quem participa, a resposta continua dizendo: assim os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmos o Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.